Capital Cultural apresenta o audiolivro do Dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira. Com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Fontes bibliográficas. A Bíblia, Pedro Rodolfo Jungers. Capoeira Angola, Cultura Popular no Jogo dos Saberes na Roda. Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2004, tese de doutorado. Abreu, Plácido de Os Capoeiras. Rio de Janeiro, Tipografia da Escola Serafim Alves de Brito, 1886. Abreu, Frederico José de Bimba, Bamba. A Capoeira no Ringue, Salvador. Instituto Jair Moura, 1999. A Capoeira Baiana no século XIX, em Revista IE Capoeira, ano 1, número 07, São Paulo, online, 2000. O Barracão do Mestre Valdemar, Salvador, Organização Zarabatana, 2003. Capoeiras, Bahia, século XIX, Imaginário e Documentação, volume 1, Salvador. Instituto Jair Moura, 2005. Almeida Raimundo César Alves, de Mestre Itapuã. Bimba, Perfil do Mestre, Salvador. Sede, UFBA, 1982. Bibliografia Crítica da Capoeira, Brasília, DEFER, Centro de Informação e Documentação sobre a Capoeira, SIDOCA, Distrito Federal, 1993. Araújo, Rosângela Costa, O Universo Musical da Capoeira Angola, Salvador, Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, Comissão de Documentação e Acervo, 1994. Sou o discípulo que aprende, meu mestre me deu lição. Tradição e Educação entre os Angoleiros Baianos, anos 80 e 90. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 1999, dissertação de mestrado. Areias, Almir Das, O que é Capoeira? São Paulo, Brasiliense, 1984, Assunção. Matias Rohrer, Capoeira The History of an Afro-Brazilian Martial Art, Londres, Rutland, 2005. Azevedo Aloísio, O Curtiço, Rio de Janeiro, Tecnoprint, SD. Barbieri César, Um Jeito Brasileiro de Aprender a Ser, Brasília, DEFER, Centro de Informação e Documentação sobre Capoeira, SIDOCA, Distrito Federal, 1993. Capoeira, na Universidade, uma trajetória de resistência, Salvador, SCT, ADUFBA, 2001. Beltrão Mônica, A Capoeiragem no Recife Antigo, Os Valentes de Outrora, Recife, Nossa Livraria, 2007. Bola 7, Mestre, A Capoeira Angola na Bahia, Rio de Janeiro, Palas, 1997. Bretas Marcos, A Queda do Império da Navalha e da Rasteira, A República e os Capoeiras, IN, Estudo Afroasiáticos, 20, Rio de Janeiro. Centro de Estudos Afroasiáticos, 1991. Canjiquinha, A Alegria da Capoeira, Salvador, A Rasteira, 1989. Campos Hélio, Mestre Xarel, A Capoeira na Escola, Salvador, Pré-Escola, 1990. A Capoeira na Universidade, Uma Trajetória de Resistência, Salvador, SCT, ADUFBA, 2001. Capoeira, Nestor, O Pequeno Manual do Jogador de Capoeira, Rio de Janeiro, Grode, 1981. Carneiro Edson, Negros Bantos, Notas de Etnografia Religiosa e de Folclore, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1936. Carvalho Marcos, Rumores e Rebeliões, Estratégias de Resistência, Escrava no Recife, em Revista Tempo, 6, 3, Niterói, Universidade Federal Fluminense, dezembro, 1998. Castellucci, Andrew A. Silva, Salvador dos Operários, A História da Greve Geral de 1919 na Bahia, Salvador, UFBA, 2001, dissertação de mestrado.
Castro Maurício Barros de Na Roda do Mundo, Mestre João Grande, entre a Bahia e Nova York. São Paulo, Departamento de História Social, FFLCH USP, 2007, tese de doutorado. Catunda, Eunice, Capoeira no Terreiro de Mestre Valdemar, em Revista Cultura Moderna, 30, São Paulo, 1952. Cavalcante Nireu Oliveira, Crônicas Históricas do Rio Colonial, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, FAPERJ, 2004. Coutinho Daniel, O ABC da Capoeira Angola, Os Manuscritos de Mestre Noronha, Brasília, DEFER, Centro de Informação e Documentação sobre a Capoeira, 1993. Dawson Daniel, Capoeira Angola and Mestre João Grande, The Saga of a Tradition, The Development of a Master, Nova York, 1993. Dash Obj TJ, Combat and the Crossing of the Kalunga, in Hayward, L.M., Central African and Cultural Transformation in the American Diaspora, Cambridge University Press, 2002. Decânio Ângelo, A Herança de Pastinha, A Metafísica da Capoeira, Salvador, texto Mímel, 1996. A Herança de Mestre Bimba, Lógicas e Filosofias Africanas da Capoeira, Salvador, 1996, texto mimeografado. O processo de escolarização da capoeira no Brasil, em Revista Brasileira de Ciências do Esporte, volume 16, número 13, páginas 173 a 182, Santa Maria, Rio Grande do Sul, maio 1995. Capoeira e na Educação Física, em Revista Sprint, Rio de Janeiro, número 79, 10 a 14, julho-agosto, 1995. A Escolarização da Capoeira, Brasília, Royal Court, 1996. Dias, Adriana Albert, Mandinga, Manhã e Malícia. Uma história sobre a capoeira na cidade da Bahia, 1910 a 1925. Salvador, Edufba, 2006. A Malandragem da Mandinga, o cotidiano dos capoeiras em Salvador, na República Velha, 1910 a 1925. Salvador, UFBA, 2004, dissertação de mestrado. Os Fiéis da Navalha, Pedro Mineiro, Capoeiras, Mineiros e Policiais em Salvador, na República Velha, em Revista Afroásia 32, Salvador, Cial, 2005. Dias Luiz Sérgio, Quem tem medo da capoeira? Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Culturas, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Divisão de Pesquisa, 2001. Dossar, Kenneth, Capoeira Angola, The Ancestral Connection, em American Visions, 3, 1988. Capoeira Angola, Dancing Between Two Worlds, em Afro-Hispanic Review, volume 11, number 1 and 3, 1992. Downey Greg, Learning Capoeira, Listen and Cunning Form in Afro-Brazilian Art, Nova York, Oxford, University Press, 2005. Edmundo Luiz, O Rio de Janeiro, do Meu Tempo. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1938. Falcão, José Luiz Cirqueira. A Capoeira Também Educa. Em Revista Sprint, ano 10, número 54, Rio de Janeiro, 1991. A Escolarização da Vadiação. A Capoeira na Fundação Educacional do Distrito Federal, Rio de Janeiro. Escola de Educação Física e Desportos, UFRJ, 1994, dissertação de mestrado. Filho Alberto Heráclito Ferreira. A Desafricanização das Ruas, Elite Letrada, Mulheres Pobres e Cultura Popular em Salvador, 1890 a 1937, em Revista Afroásia, 21-22, Salvador, Cial, 1998/9. Freire Gilberto, Sobrados e Mucambos, São Paulo, Global, 2006.
Freire Roberto. É luta, é dança, é capoeira. Em Realidade, São Paulo, fevereiro 1967. Frigério Alejandro. Capoeira, de arte negra a esporte branco. Em Revista Brasileira de Ciências Sociais, 4 junho, Rio de Janeiro, 1989. Artes Negras, uma perspectiva afrocêntrica. Em Revista Estudos Afroasiáticos, 23, Rio de Janeiro, Centro de Estudos Afroasiáticos, CEAA, dezembro, 1989. Gil Gilberto, Brasil, Paz no Mundo. Disponível em http://www.cultura.gov.br. Glasgow, Roy. Anzinga, Resistência Africana à Investida do Colonialismo Português em Angola, 1582 a 1663. São Paulo, Perspectiva, 1982. Gomes Flávio dos Santos, No Meio das Águas Turvas, Racismo e Cidadania no Alvorecer da República. A Guarda Negra na Corte, 1888-1889. Em Estudos Afroasiáticos, 21, Rio de Janeiro, 1991. Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, Washington, Smithsonian Folkway Recording, 1996. João Pequeno, Mestre. Uma Vida de Capoeira, São Paulo, 2000. Lawrence J. Lowell, Ring of Libertation, Deceptive Discourse in Brazilian Capoeira, Chicago, The University of Chicago Press, 1992. Lima, L.A.N. e Costa, Eduardo T. Os Jogos Recreativos nas Aulas de Capoeira. Em Gladson de Oliveira Silva, Capoeira, São Paulo, Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, 1991. Lima, Vivaldo da Costa e Oliveira Valdir F. O Candomblé da Bahia na década de 30. Em Cartas de Edson Carneiro a Arthur Ramos, de 4 de janeiro de 1936 a 6 de dezembro de 1938. São Paulo, Currupio, 1987. Lopes, Ney. O Negro no Rio de Janeiro e a sua tradição musical. Partido Alto, Calango, Chula e outras cantorias. Rio de Janeiro, Palas, 1992. Loureiro, Fábio Luiz. A capoeira na educação física escolar. Princípios estéticos da capoeira e a formação da consciência crítica. Natal, UFRN, 1990. Monografia de pós-graduação Lato Sensu em Educação Física Escolar. Marinho Inesio Penha. Subsídios para a História da Capoeiragem, Rio de Janeiro, SCP, 1956. Moraes Filho, Melo. Capoeiragem e Capoeiras Célebres, em Festas e Tradições Populares no Brasil. Belo Horizonte, São Paulo, Itatiaia, EDUSP, 1979. Moreira Antônio, Coordenação. Canjiquinha, Alegria da Capoeira, Salvador. Arrasteira, 1989. Moura Jair, Mestre Bimba, A Crônica da Capoeiragem, Salvador. Fundação Mestre Bimba, 1991. Neto Coelho, O Nosso Jogo, Embasar, Porto, Chardron, 1928. Oliveira Josivaldo Pires de No Tempo dos Valentes, Os Capoeiras na Cidade da Bahia, Salvador, Quarteto, 2005. Oliveira, Valdemar de Frevo, Capoeira e Passo, Recife, Companhia Editora de Pernambuco, 1985. Pastinha Mestre, Capoeira Angola, Salvador. Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1988. A Herança de Mestre Pastinha, Manuscrito e Desenhos. Estatutos do Centro Esportivo de Capoeira Angola, Coleção São Salomão, 2, SD. Pereira da Costa, Francisco Augusto. Folclore Pernambucano, Subsídios para a História da Poesia Popular em Pernambuco. Em Separata, da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo 70, Rio de Janeiro, 1908. Pires, Antônio Liberac, C.S. Bimba,
Pastinha e Besouro, de Mangangá. 3 personagens de capoeira baiana. Tocantins, Goiânia, NEAB, Graf 7, 2002. A Capoeira na Bahia de Todos os Santos, um estudo sobre a cultura e classes trabalhadoras, 1890 a 1937. Tocantins, Goiânia, NEAB, Graf 7, 2004. A Capoeira no Jogo das Cores, Criminalidade, Cultura e Racismo na cidade do Rio de Janeiro, 1890 a 1937. Campinas. Departamento de História da Unicamp, 1996, dissertação de mestrado. Movimentos da cultura afro-brasileira, a formação histórica da capoeira contemporânea, 1890 a 1950. Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2001. Tese de doutorado. Querino Manuel. A Bahia de Outrora, Salvador, Progresso, 1955. Costumes africanos no Brasil, Recife, Fundação Joaquim Nabuco, Maçangana, 1988. Rabelo, Evandro, Memórias da Folia, o Carnaval do Recife pelos olhos da imprensa, Recife, Funcultura, 2004. Real Catarina, o folclore do Carnaval de Recife, Rio de Janeiro, MEC, 1967. Rego Valdeleroy, a Capoeira Angola, Ensaio Socioetnográfico, Salvador, Itapuã, 1968. Reis, Letícia Vidor de Souza, O Mundo de Pernas para o Ar, a Capoeira no Brasil, São Paulo, Publisher Brasil, 2000. Mestre Bimba e Mestre Pastinha, a Capoeira em 2 estilos, em Silva, Wagner Gonçalves, organizador, Artes do Corpo, São Paulo, Selo Negro, Seleção Memória Afro-Brasileira, volume 2, 2004. Rohan Moritz, Viagem Pitoresca através do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Itatiaia, EDUSP, 1981. Salvadori, Maria Ângela Borges, Capoeira e Malandros, Pedaços de uma Tradição Popular, 1890 a 1950. Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 1990, dissertação de mestrado. Santos, LS, Educação e Filosofia e Capoeira. Curitiba, Imprensa Universitária de Maringá, 1990. Santos, Marcelino Dos, Capoeira e Mandingas. Cobrinha Verde, Salvador, Arrasteira, 1991. Setimário, Machambombas e Maracatus, Recife, Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1981. Silva, Antônio de Moraes, Dicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Empresa Literária Fluminense de A. da Silva Lobo, 1890. Silva Eduardo, As Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura, uma investigação de História Cultural. São Paulo, Companhia das Letras, 2003. Soares, Carlos Eugênio Líbano, A Negregada, Instituição As Capoeiras na Corte Imperial, 1850 a 1890. Rio de Janeiro, Acess, 1999. A Capoeira Escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro, 1808 a 1850. Campinas, Unicamp, 2001. Sodré Muniz, Mestre Bimba, Corpo de Mandinga, Rio de Janeiro, Manati, 2002. A Verdade Seduzida, por um Conceito de Cultura no Brasil, Rio de Janeiro, DP&A, 2005. Brasil, O Simulado e o Real, Ensaio sobre o Cotidiano Nacional, Rio de Janeiro, Rio Fundo, 1991. Tavares Júlio César, Dança da Guerra, Arquivo Arma, Universidade de Brasília, 1984, dissertação de mestrado, Sociologia. Teixeira, Carlo Alexandre, O Imaginário Poético da Capoeira Angola, a performance de um universo paralelo. Faculdade de Comunicação, IACS, UFF, 2001, dissertação de mestrado. Travassos, Sônia Duarte, Capoeira de Fusão e Metamorfose Culturais entre Brasil e Estados Unidos da América. Rio de Janeiro, Departamento de Antropologia do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000, tese de doutorado. Vassalho, Simone Pondé.
Capoeiras e intelectuais. A construção coletiva da capoeira autêntica. Estudos históricos 32, Rio de Janeiro, 2003. Viana Antônio, Casos e Coisas da Bahia, Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1984. Quintal de Nagô e Outras Crônicas, Salvador, Centro de Estudos Baianos, UFBA, 1979. Vieira Luiz Renato, O Jogo da Capoeira, Corpo e Cultura Popular no Brasil, São Paulo, Itapuã, 1968. Da Vadiação à Regional, uma interpretação da modernidade cultural no Brasil. Faculdade de Sociologia, UNB, 1990, dissertação de mestrado. Vieira Sérgio Luiz de Souza, da Capoeira como Patrimônio Cultural. PUC, São Paulo, 2004, tese. E Assunção, Matias R. Mitos, Controvérsias e Fatos, construindo a história da capoeira. Em Estudos Afroasiáticos, 34, 81 a 121, dezembro 1998. Vita Marcos, Ginga na Casa Branca, em Correio da Bahia, Salvador, 7 de julho de 2001. Caderno aqui, Salvador.